Começamos mais uma edição do Produtor Quer Saber e hoje vamos falar sobre o projeto Campo Futuro, que lança um relatório sobre o comportamento do custo de produção na avicultura e na suinocultura integrada. Os dados foram coletados em polos de criação de várias regiões do país. E quem vai contar os resultados obtidos é o assessor técnico da CNA, Vitor Aires. Bom dia. Bom dia, prazer. Bom dia, Vitor. Antes de entrarmos então no relatório propriamente dito, você poderia explicar para o nosso telespectador o que é o Campo Futuro? Pois bem, né? O projeto Campo Futuro ele foi criado exatamente para levantar os custos de produção de diversos produtos do agronegócio brasileiro. Né? Então a gente tem parcerias com centros de pesquisa, né, com a academia, exatamente para ter um viés 100% técnico do que a gente levanta por aí no Brasil afora. E então esse projeto ele nos proporciona três principais produtos, né? Para a CNA, para nós da CNA, nós conhecendo, diagnosticando o que tem a campo, podemos trabalhar políticas públicas focadas a esses produtores. Para o Senar é interessante entender o que tem de tecnologia e de gestão aí pelo Brasil afora para poder desenvolver os seus cursos. E para o caso do produtor é dar um retorno a eles, né, de como levantar e compreender seus custos econômicos. Agora, Vitor, os relatórios abordam os custos de produção do conhecido sistema integrado. Como é que funciona esse sistema? Sim, a gente tem que falar que no caso, né, hoje, se eu não me engano, entre 26 e 28 produtos do agronegócio brasileiro existe o levantamento dos custos de produção pelo projeto Campo Futuro. E a gente tem que levar em consideração que aves e suínos existem suas particularidades exatamente pelo sistema de produção em contratos de integração, né? Então isso significa que em outras culturas, em outros produtos, enquanto a gente levanta quanto custa para se produzir 1 quilo, seja de 1 litro de leite ou 1 quilo de bovinos e por aí vai, no caso de aves e suínos, pela indústria partilhar desses custos de produção, né, onde a gente vê que normalmente 89%, 87%, 86% dos custos a indústria arca com eles e a outra parte, a produção que arca com os produtores que arcam com os custos. Então, no projeto de aves, para o Campo Futuro, em aves suínos especificamente, a gente só levanta os custos do integrado. Agora, quais os principais pontos então do relatório da avicultura? Tá, perfeito. Então, esse projeto começou, já tem 2 anos, né, em aves suínas, ele é um pouco recente ainda, né, e o custo do integrado, vale destacar isso, né, que os custos principais do integrado são mão de obra, energia elétrica, né, fazer toda a gestão da granja e por aí vai, né, enquanto para a indústria é a ração e por aí vai. O que a gente observou no nosso relatório, no nosso acompanhamento aí pelo Brasil afora, pelos principais polos, é aquele aumento que tem todo o início de ano, né, tem aumento com mão de obra, tá certo? Por causa do reajuste do salário mínimo. Em algumas regiões existem aqueles acordos coletivos que aí o aumento ainda é maior para a categoria. Então, teve um grande impacto esse aumento com mão de obra e também a questão da energia elétrica, né, que teve um pico, né, um aumento tarifário ali por causa das reservas, né, pela quantidade de água presente nas reservas aí, né, no início do ano, e com o tempo ele foi caindo. Então, se por um lado os custos sempre têm aquele reajuste anual, por outro lado, né, pelas represas terem enchido, né, e aí a gente tem as bandeiras, né, a bandeira vermelha, amarela e verde em relação à tarifação da energia elétrica, então ela foi caindo ao longo dos últimos meses, aí, dos últimos 4 meses, né, a gente tem um levantamento acompanhado desde janeiro até abril. Vitor, no sistema de integração, né, a criação na questão da avicultura, tem os custos que preocupam também, questão de aquecimento, tudo é levado em conta? Sim, sim. No caso do projeto, a gente levanta exatamente quanto custa desde da picape do motor do granjeiro, né, ou do dono, do proprietário, quanto que se gasta para se ter essa picape e com combustível para chegar na propriedade, para cercar a propriedade. Se ele tem 2 atividades, a gente faz um rateio de quanto representa esse custo para a avicultura, quanto representa para outra atividade,
tá certo? Então, todos os pontos são levados em consideração no relatório, só não os custos da integradora. Agora, e na suinocultura, quais foram os dados mais relevantes? Acabou que também, né, ela foi seguindo essa linha com um diferencial. A avicultura, a gente trabalhou mais a engorda, né, do pintinho e por aí vai, né, onde separou o pintinho convencional de griller. Na suinocultura, então, a gente separou entre unidades produtoras de leitões, existem as unidades produtoras de desmamado e as unidades terminadoras. Então, foram painéis de levantamento desses custos separadamente por especificidade desses suinocultores. O que a gente observa, né, o que eu disse que o diferencial do Campo Futuro para aves e suínos é exatamente a gente não ter algo muito assim, tudo em relação ao custo custo de um integrado, de um contrato que existe naquela unidade de integração em relação ao outro, pode diferenciar muitas vezes, porque naquela região tem bons produtores negociadores com a indústria para desenvolver a sua planilha de custos e conseguir uma remuneração melhor, mas também tem o que é a participação da indústria e o que é a participação do integrado. Então, no caso da suinocultura, nas unidades produtoras de leitões e unidades produtoras de desmamados, muitas vezes ele é responsável pela aquisição da ração, por adquirir ou processar, né, ter uma pequena fábrica de ração na propriedade, então ele compra o próprio milho e a própria soja. E aí, então, nesse caso, a gente percebeu, né, que além dos aumentos que tiveram, né, com mão de obra e por aí vai, o gasto com os combustíveis que aumentou em todas as atividades, eles tiveram esse grande impacto com a alimentação animal. É justamente essa questão do preço do milho, né, que tanto preocupou com o problema da segunda safra. Explica para a gente por que o milho foi destaque. O milho a gente viu aí nos últimos 6 meses, né, no início do ano, como teve Tem até uma tabela, né, que mostra o pico disso, né? Isso, então a gente viu, né, que nos últimos meses existiu, né, tanto o aumento do dólar, né, e quanto a demanda internacional, realmente existiu um pico muito grande, que é muito fácil de observar no gráfico, do que aconteceu nas principais praças. Então, a gente pode destacar que os custos de produção de todos esses produtos, aves e suínos, a produção, a alimentação, a nutrição animal representa de 70% a 80% desses custos de produção. Né? Então, no mercado de milho teve essa queda aí, esse aumento ascendente das exportações nos últimos meses, que não era esperado pelo setor, né? por alguns do setor devido ao pico do dólar. Não se esperava que fosse disparar assim o dólar, certo? Então, isso foi muito prejudicial ao setor. Agora, o que a gente entende é que talvez isso vá se equalizar num futuro próximo. Agora, é importante essa separação que vocês fizeram na questão da suinocultura, separar por ciclos, né? É muito diferente quando se faz um relatório para cada ciclo. Sim, sem sombra de dúvidas. Esse que é o problema, né? O que está no contrato, qual que foi a relação contratual que o suinocultor fez com a sua integradora? Ou seja, na região de Rio Verde, por exemplo, a unidade produtora de leitões, né, a UPL, eles fabricam a própria ração. Em outros lugares, não. Né, como, por exemplo, no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, falando de uma integradora específica. Entendeu? Então, toda aquela questão do que existe nos requisitos contratuais vão variar em relação aos custos. E aí isso nos dificulta um bocado em conhecer, né, em conseguir diagnosticar e comparar um em relação ao outro. Porque alguns custos uns têm e outros eles não têm, é da integradora, são da integradora os custos. Tem todo um investimento, né, desde a maternidade, depois você tem a questão de quem só engorda, né, que aí sim o impacto é diretamente do milho, né? Sem sombra de dúvidas. Tanto o milho, né, quanto a soja, eles tiveram essa disparada, né, então isso, como eu falei, né, 80% dos custos de produção é isso, e a composição da ração, o milho chega até a 80%, 60%, 70%, 80% da composição da ração chegou a ser milho, né, então a gente viu um grande movimento aí importando, principalmente na região sul, né, que é ali o forte da suinocultura, né, que representa 60% da produção de suínos do Brasil, de aves também. A gente viu importação de milho dos nossos colegas do Mercosul, né, Argentina e Paraguai, exatamente para suprir essa demanda, porque a gente estava competindo com os portos, né? Os portos
o milho estava saindo todo para fora do Brasil e aí muitos produtores ficaram na mão. Agora, é interessante a gente falar desse sistema de integração. Nós tivemos a aprovação da mudança desse contrato e essa base desse levantamento, desses relatórios do Campo Futuro, vai ajudar muito nessa nova retomada em relação aos contratos de integração? Ah, perfeito, acho que sim, né? Hoje em dia, a principal base para a remuneração do produtor integrado refere-se à planilha de custos. Então, hoje em dia, as planilhas de custos de produção são os custos negociais, o que a indústria negociou com o produtor para se chegar àquele valor. O que a gente faz é completamente diferente, são custos diagnosticados, ou seja, independente se a indústria concorda que tenha ou não aquele custo, a gente utiliza uma metodologia respaldada cientificamente, né, com entidades imparciais, para saber se existe ou não aquele custo. Então, a grande diferença é isso, a gente tem um diagnóstico do que são custos, e, por outro lado, a indústria negocia com os produtores os custos que ela vai levar em consideração para remunerá-lo. Então, o grande lado bom, o grande ganho desse projeto Campo Futuro para suínos e aves é a gente apresentar aos produtores e falar, olha, esses são os seus custos. Se você vai fazer uma negociação com eles, leve em consideração que esse é o seu diagnóstico hoje em dia. Quer dizer, dentro da realidade, existe uma realidade diferenciada por região, justamente em alguns custos? Por exemplo, no sul, onde precisa de um aquecimento maior do que em outras regiões? Existe até um ponto que eu acho que pode ser até mais relevante, que é no caso da região sul, é mais caracterizado pela produção familiar, tanto de aves e suínos. E mão de obra familiar, né, que às vezes entra no prolabore significa, né, quanto custa o meu trabalho, eu como um proprietário rural, né, eu como um suinocultor, por exemplo, quanto custa a minha mão de obra que eu estou fazendo ali na atividade. Se eu estou gerenciando, minha mulher ela está raçoando os animais e por aí vai. Então, todos esses tratamentos, isso existe um custo. Porque se eu não estivesse fazendo aquilo, eu estaria fazendo outra atividade que me daria uma remuneração. Então, esse é um ponto interessante, por quê? Porque quando a gente vai para a região centro-oeste, já não existe muito a mão de obra familiar. A mão de obra é mais uma suinocultura, uma avicultura empresarial, tá certo? E eles, então, têm contratações, são contratos com realmente CLT, né, com trabalhadores. Ou seja, em uma parte do Brasil a gente enxerga muito fácil a integradora levando em consideração o custo da mão de obra contratada, e em outra parte do Brasil, né, falando em vias gerais, né, em outra parte do Brasil, a gente vê eles considerando doação à mão de obra familiar. E o mais engraçado disso tudo assim, é que a mão de obra familiar é muito mais qualificada, desenvolve um trabalho muito mais bem feito em relação à eficiência dos seus custos de produção do que a mão de obra contratada no Centro-Oeste. Por isso que a suinocultura e a avicultura, né, o sul do país, tem uma excelente produção, porque eles são muito bons produtores. Okay. E quais são as expectativas para os próximos meses, então, nesses dois setores? É ainda um pouco complicado, né, a gente enxergar certas coisas, né, quando se fala em volatilidade de mercado, mas a gente tem observado aí no último semestre, né, que nesse semestre que se passou, nesse primeiro semestre do ano, um aumento ascendente das exportações de aves e suínos do Brasil. E a gente acredita que essas exportações realmente vão continuar assim, as exportações vão continuar aquecidas. Em relação à economia, né, brasileira, a gente acha que a retomada do consumo doméstico, né, o aumento do retorno, né, do poder aquisitivo do consumidor também vai favorecer o consumo das carnes, ao reaquecimento do consumo doméstico. Então, isso, de uma forma geral, vai favorecer os produtores. Já em relação ao mercado de milho, também a gente está vendo uma expectativa de aumento grande, né, de 10 milhões de toneladas de milho para a próxima safra, né, brasileira. Então, a gente, por enquanto, né, com a conjuntura que a gente tem de mercado, do que se espera, né, do tempo e por aí vai, a gente vai ter uma grande produção no ano que vem e aí, então, as taxas, as cotações do milho vão cair um pouco e vão dar um fôlego maior para o avicultor e para o suinocultor. Ok. Assessor técnico da CNA, Vitor Aires, muito obrigado pelas informações.